Olá, em nome da Ford College, duas boas-vindas a esta explicação. Olha, esta é literalmente a culminação de toda a nossa jornada saindo da Ethereum Virtual Machine, a famosa EVM, em direção à Solana Virtual Machine, a SVM. É exatamente aqui que a gente pega todas aquelas partes arquitetônicas brutas e as transforma em um projeto de engenharia de verdade. É como se fosse um daqueles desenhos clássicos de patente, sabe? Mas totalmente funcional e pronto para o mundo real. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. Dando uma olhada rápida no nosso esquema principal para hoje, nós vamos passar pela introdução, fazer o inventário das peças, falar sobre parametrização, garantir a qualidade, fazer aquela revisão essencial e, por fim, partir para o grande lançamento. Entrando na nossa primeira fase, é muito importante notar que é justamente aqui que aquela documentação comparativa que a gente tinha redigido só como um rascunho na etapa anterior virá uma realidade tangível. O nosso objetivo final nessa engenharia toda é super claro. Nós queremos criar um guia de infraestrutura que seja altamente reprodutível. A ideia principal é que qualquer pessoa que atue como engenheira de confiabilidade de sites, os SSS, ou mesmo as pessoas desenvolvedoras, possam pegar esse material e implantar nós tanto de Ethereum quanto de Solana com total confiança. É sobre trazer um padrão ouro para o processo. Passando para a parte de reunir os artefatos, o que é realmente interessante nesse passo é que a gente precisa, antes de mais nada, fazer um inventário bem criterioso de tudo que já construímos. Afinal, qualquer boa linha de montagem começa sabendo exatamente onde está cada peça, certo? Vamos mapear rapidinho os componentes que reunimos ao longo da nossa linha do tempo. Nós temos os documentos de escopo com as metas de nível de serviço, ou SLOs. Temos os nossos belos diagramas arquitetônicos mostrando o consenso e as requisições. Temos também os scripts de configuração dos nossos RPCs, que já estão validadíssimos. E, claro, as métricas de performance. É um arsenal e tanto. E essa tabela ilustra de forma brilhante como as métricas de hardware que a gente coletou e as consultas por segundo esperadas, o famoso QPS, formam a nossa base comparativa. Essa visão exata é o que vai ancorar absolutamente todo o nosso guia, deixando as necessidades brutas de cada rede muito claras e evidentes em um único lugar. Nos movendo para a fase da linha de montagem propriamente dita, chegou a hora de garantir que o nosso código de infraestrutura seja realmente flexível. Ele precisa ser utilizável de verdade lá no cenário implacável da produção. Para conseguir isso, a gente aplica a parametrização. Pensem bem, usar scripts com valores fixos no código, aqueles hard-coded scripts, é literalmente como tentar consertar um foguete com fita adesiva. Ou, sei lá, ter uma chave de casa que só abre uma porta específica no planeta inteiro. Simplesmente não faz sentido, não é seguro e é impossível de escalar. Variáveis de ambiente são a solução elegante para isso. O grande ponto crucial aqui é notar como essas variáveis de ambiente alimentam de forma cirúrgica as unidades específicas de inicialização do sistema, o systemd, para as duas redes. Fazendo isso, a gente mantém os exemplos específicos de cada protocolo bem separados, enquanto a base do nosso sistema continua super genérica e limpa. E olhem só que detalhe legal. Aqui, a gente vê um wrapper bash parametrizado bem minimalista e gerando um único arquivo de configuração central, um YAML, para toda a infraestrutura. Mas prestem atenção na exigência estrita do uso de um modo dry run, que é aquele teste de execução. Isso é fundamental, porque permite validar a saída dos arquivos sem iniciar os serviços de verdade, evitando acidentes que poderiam ser catastróficos em produção. Vamos avançar e entender como isso entra na fase de garantia de qualidade. Um manual de infraestrutura que nunca foi testado na prática é basicamente um acidente esperando o pior momento possível para acontecer. É essencial trazer à tona uma verdade da engenharia de software que é cômica, mas que chega a doer de tão real. Um script que só funciona na máquina local de quem o desenvolveu não passa de um boato. Fato. Isso reforça a necessidade absoluta de validarmos essas instruções em ambientes reais de homologação. Para acabar com qualquer boato, nós passamos por um processo de validação de runbook que é muito rigoroso. É um passo a passo imutável mesmo. A gente provisiona a máquina virtual, renderiza a configuração, inicia o serviço, confere a saúde dele e, por último, garante que o rollback, ou seja, a reversão de segurança, está documentado. É isso que traz proteção total em cada etapa. E é vital vincular essas verificações de saúde direto no guia. Precisamos documentar os comandos exatos de terminal que vão ser usados, como curl, por exemplo. A gente tem que ver aquelas respostas em formato JSON retornando com um status positivo. Só assim a gente tem a certeza de que os endpoints estão de fato prontos para receber o tráfego que o nosso proxy vai mandar. O que nos leva diretamente ao nosso último portão de qualidade antes de fazer a entrega
A rigorosa revisão humana por pares em conjunto com as verificações automatizadas de integração contínua, a famosa CI. Avaliando esses critérios de aceitação, os nossos revisores vão ser bem metódicos, seguindo um checklist à risca. Eles vão exigir aquela validação em dry run, rodar testes de sintaxe e executar os chamados smoke tests, que são aqueles testes rápidos para garantir que nada vai pegar fogo logo de cara. Tudo isso garante que o nosso guia esteja irretocável antes da submissão. Quero destacar que colocar ferramentas automatizadas de CI no meio do caminho, como o Shell para os nossos scripts e o Markdown Lint para os textos, é a nossa salvaguarda definitiva. É o que nos impede de publicar uma instrução quebrada, garantindo uma sintaxe impecável, exatamente como um diagrama técnico de alta precisão deve ser. Certo, chegou a grande hora de finalizar a nossa montagem. É o momento de unir todas essas partes validadas e testadas no nosso guia operacional definitivo. O lançamento. Olha só que pacote incrível a gente tem em mãos agora. Reunindo essas tabelas comparativas, os diagramas esquemáticos e os runbooks, nós removemos um peso gigantesco das costas das equipes operacionais de Web3 no dia a dia. Isso tira muito atrito do processo e solidifica todo o aprendizado de uma forma sensacional. Mas antes de fechar esse artefato, eu quero deixar uma semente bem provocativa plantada aí com vocês. Como é que todas essas escolhas técnicas de hardware, memória e arquitetura se traduzem na dura realidade financeira? Porque, convenhamos, todo esse poder computacional tem um custo, e ele precisa ser muito bem avaliado. E em nome da Ford College, eu agradeço imensamente pela companhia de vocês ao longo de toda essa explicação técnica. Façam um favor a si mesmos e deem um pulo no site ford.college para explorar ainda mais recursos educacionais fantásticos sobre infraestrutura e Web3. E fiquem ligados, porque a nossa próxima análise vai mergulhar fundo na comparação entre gas e unidades de computação. Continuem aprendendo e até a próxima!